Eu passei os últimos dias da minha vida em um relacionamento sério com o DeepSeek, a nova inteligência artificial chinesa. E quanto mais eu testava o DeepSeek e mais observava as notícias do que estava acontecendo nos Estados Unidos, mais eu lembrava de uma frase do Hitler sobre os judeus que está descrita nesse livro aqui. E eu vou falar sobre isso com você no vídeo de hoje. Basicamente, eu não sei se você já chegou a testar o DeepSeek. No ano passado, eu usei muito o ChatGPT, porque nós construímos um SaaS que ele tem um pouco de ChatGPT por trás. É uma questão mais de lógica do que de inteligência artificial, mas a inteligência artificial é uma das engrenagens desse SaaS que a gente construiu. Então foi um ano que eu fiz muito teste com o ChatGPT, que eu entendi, por exemplo, muitas vezes eu tentava extrair coisa boa do GPT e vinha coisa ruim. E eu testei, eu estudei engenharia de prompt, eu estudei várias coisas para pensar, como é que eu posso extrair coisas melhores dessa inteligência artificial? E eu descobri que pro ChatGPT te entregar coisa boa, ele precisa de um contexto muito forte. Ele precisa de um contexto, ele precisa que você explique bem quem ele é, o que ele tem que fazer, da onde ele vai tirar as informações que ele vai te mandar. Então, quanto mais sniper você for no prompt, quanto mais informação você mandar. Então, tem o prompt aqui, mas quanto mais informação você mandar fora o prompt para ele, melhor é o resultado que ele vai te entregar. Então, muita gente acha que às vezes, eu vou usar o GPT, ele vai me entregar um negócio top. Cara, se você não tiver conhecimento sobre a área que você está falando com o GPT, provavelmente ele vai te entregar um negócio extremamente genérico, extremamente simples, sabe? É legal de ver ali construindo, mas quando um especialista olha, um especialista na área, por exemplo, vamos supor que você peça para o GPT te montar uma dieta. O cara que é especialista em nutrição e pegar a dieta, ele vai falar, cara, isso tá genérico, não tá bom, não tá legal. Agora, o cara que é especialista em dieta e ele pega o GPT e dá as informações certas, aí sim ele fala, agora sim ele me mandou um negócio bom. E ele vai saber identificar o que é bom e não é. Então, eu testei muito o GPT na parte de criação de conteúdo. E, cara, é muita coisa genérica, é muita coisa que você sabe. O cara vai postar isso daqui, não vai ter resultado. Só que conforme eu ia passando informações mais sofisticadas para ele, eu ia conseguindo extrair coisas melhores para a gente construir o projeto que a gente construiu. E aí, por que eu tô te falando isso, né? Porque eu fiz alguns testes com o DeepSeek agora e, cara, é bizarro. A profundidade de conteúdo que o DeepSeek oferece, pelos meus testes, é muito maior do que o GPT oferece, até na nova versão, porque o GPT correu para lançar uma nova versão agora, que eles prometeram que era mais inteligente, que era mais barata, enfim. E eu testava os mesmos prompts. Cara, prompt X no DeepSeek, prompt X no novo GPT. E o conteúdo que vinha era totalmente diferente e muito mais profundo no DeepSeek. Não dá nem para comparar. E por que eu estou falando isso, né? Porque, coincidentemente, o DeepSeek ele foi lançado, ele veio ao ar depois da posse do Trump. Ele ficou pronto só agora. Será? Ele foi lançado depois da posse do Donald Trump, tá? E eu estava observando algumas notícias que saíram, e tem uma coisa sobre inteligência artificial, eu não sei você, mas eu tenho muito receio do que pode se tornar isso no sentido de controlar a mente do ser humano e viciar a mente do ser humano, enfim. Até porque, cara, eu sou um cara da internet, né? Eu tenho que ser grato ao surgimento de tecnologias como o iPhone, como redes sociais, porque eu vivo disso. Mas mesmo alguém que vive disso como eu, quando eu olho para o negócio, eu falo, cara, eu vivo disso, mas isso é um negócio que está estragando a vida de muita gente. Tem muita gente que está viciada, que está presa, uma massa adormecida de pessoas que passa horas por dia rolando o feed, usando as redes sociais de uma forma improdutiva. E você pode falar, o cara poderia sair. Cara,
quando a gente fala de um negócio chamado persuasão tecnológica, porque qual que foi a proposta das redes sociais? A proposta da rede social era a seguinte, quando começou, né? Você vai reencontrar os seus amigos, você vai reencontrar familiares. Eu lembro que tinha muito isso. Quando as primeiras redes sociais surgiram, a gente pensava, pô, será que eu consigo reencontrar aquele familiar meu, aquele amigo meu que eu não via há anos? Porque eu, com toda a minha experiência aqui falando para vocês, quando eu era criança, para eu me comunicar com um parente meu, eu tinha que mandar uma carta. Quando eu era criança, era carta. Era um negócio que demorava 30 dias para chegar, 30 dias para voltar. Era assim. Então a rede social surgiu como um negócio de tipo, caraca, velho, eu vou conseguir me reconectar com pessoas que eu não tinha mais acesso, que eu não via há muito tempo. Então veio com essa proposta. Mas desde que eu estudei um livro chamado Persuasão Tecnológica, eu falei, opa, a proposta ela foi quebrada, porque a partir do momento que a rede social fica o tempo todo falando ei, volta, ei, volta, ei, volta. Acabou um Pomodoro aqui agora. Ó, isso daqui foi uma das melhores aquisições que eu fiz, eu vou contar para vocês aqui nesse vídeo. Vou até deixar um tempo de 30 minutos, o vídeo não vai durar 30 minutos, vou deixar 10 minutos, para eu não me alongar muito, tá? Então, a partir do momento que a rede social fica o tempo todo te manipulando para voltar, virou um negócio estranho. Certo? E por conta dessa preocupação, grandes nomes como Elon Musk falaram, cara, a inteligência artificial ela tem que ter limites. Várias pessoas grandes, quando olharam o que a inteligência poderia fazer, eles falaram, opa, a gente tem que limitar esse crescimento das redes sociais, porque isso pode virar um monstro, pode virar um negócio aí bem perigoso para as pessoas. Até porque o celular já é um negócio bem perigoso para as pessoas. Se a gente for ver todos os estudos, eu estava estudando, por exemplo, antigamente, uma pessoa, ela conseguia focar, uma criança, ela conseguia focar 50 minutos brincando com um único brinquedo. A mesma criança, na década de 30, 40, ela conseguia focar por 50 minutos no professor falando na sala de aula. Tanto é que muitas coisas que a gente vê hoje são no formato 50 minutos. Por exemplo, o tempo de um jogo de futebol. 45 com acréscimos dá 50 minutos. O tempo de uma aula na sua escola, na faculdade, é quanto tempo? 50 minutos. Da onde veio essa linha de criar coisas de 50 minutos? Desses estudos lá de 1930, 1940, que determinaram que o ser humano consegue prestar atenção por 50 minutos em alguma coisa. Ele consegue manter a atenção sustentada nisso. Só que hoje, repetiram os estudos. E o tempo caiu para 5 minutos, para 7 minutos. Então, o próprio celular, ele já é uma ameaça para o cérebro das pessoas. Tem estudos mostrando que se a pessoa passar mais de 4 horas por dia no celular, isso me deixou preocupado, ela perde 30% de massa cinzenta do cérebro. Então, olha que bizarro. Agora, imagina a inteligência artificial que tem um nível de inteligência muito mais sagaz para viciar uma pessoa, para entender como a mente de uma pessoa se comporta, porque você está ali interagindo com ela o tempo todo. Então, muitas pessoas grandes mostraram preocupação e falaram, opa, a gente tem que limitar. E aí vem Hitler e a frase que eu li nesse livro aqui, ó, que se chama Fanatismo e Movimento de Massa. Quando perguntaram a Hitler se achava que o judeu, e eu sou filho de um pai judeu, deveria ser destruído, ele respondeu o seguinte, nunca, se não teríamos que inventá-lo. Por que ele disse isso? Porque é essencial ter um inimigo concreto, não apenas um inimigo abstrato. Então você precisa entender o seguinte, uma das melhores maneiras de você unir um grupo de pessoas como um país, o povo de um país, em torno de uma causa é através do ódio. Então, coincidentemente, depois que o Trump assume, lançam o DeepSeek, que vem como uma ameaça iminente ao domínio americano, e o americano ele tem esse desejo por ser de superioridade.
O americano, essa é a base da cultura americana, né? O inimigo, para bater no americano, ele tem que ser um inimigo forte. Senão o americano fala, cara, isso daí é irrelevante para mim, porque o americano, por natureza própria, ele se acha superior. Ele tem essa questão da superioridade. Isso é... E não é uma crítica, tá? Mas é uma característica do povo americano. Então, a partir do momento que é lançado o DeepSeek, eles falam, opa, os caras deram um couro na gente... com investimento menor e, segundo eles criaram em 2 meses, com 5 milhões, 6 milhões, um negócio que a gente investiu, cara, anos para fazer com muito mais investimento, a gente tomou um pau dos caras. E tomou um pau mesmo, porque eu testei o DeepSeek e dá um pau no GPT. Dá um pau no GPT. E aí eles levantam isso como uma ameaça e o Trump chega e determina o seguinte, cara, vamos investir 500 bilhões de dólares para criar uma inteligência artificial que seja a maior inteligência artificial e a mais poderosa de todas. E aí me vem a preocupação, né? O que será que essa inteligência artificial será capaz de fazer? E, por conta desse inimigo ter se levantado, quais limites Donald Trump vai estar disposto a ultrapassar para que essa inteligência artificial seja feita? Me veio na cabeça na hora, eu falei, cara, é muito genial, né? Eu quero investir em inteligência artificial, mas tem os limites, eu não posso chegar e quebrar todos os limites. Aí se levanta o inimigo e agora o meu próprio povo vai comprar essa causa junto comigo para a gente criar uma inteligência artificial melhor que a deles. Olha que engenhoso. Quem entende de copy, de persuasão, eu acredito que esteja entendendo melhor tudo o que aconteceu nesse cenário. Então, assim, como tudo na vida, né? Uma faca ela pode servir para passar a manteiga no pão, que também é uma ameaça para você, né? Porque pãozinho é da ilusão, né? Ou ela pode servir para entrar no bucho de um ser humano. A mesma faca. O celular, o YouTube, ele pode servir para você assistir um vídeo que vai te agregar ou para você produzir um vídeo que vai agregar na vida das pessoas, ou ele pode servir para você ficar o dia inteiro vendo merda. Então as coisas, elas podem ser usadas para o bem ou para o mal. A própria inteligência artificial eu uso. A rede social eu uso. Mas, cara, quando você pensa que a massa adormecida ela vai sofrer com esse negócio, dá uma tristeza também. Então, esse vídeo ele é feito para você que é um remanescente. Para você, nós aqui somos remanescentes nessa história. Enquanto a massa adormecida vai ser manipulada, vai ser escravizada, vai todo dia se servir desse banquete de decadência que o mundo virou, nós aqui remanescentes temos que usar a nosso favor e com uma causa nobre tudo que está surgindo. Então, use o DeepSeek, use as inteligências artificiais de uma forma sábia, ao seu favor, e tente ao máximo despertar quem está ao seu redor na massa adormecida para que essas pessoas vejam que cada vez mais, cara, você precisa controlar o seu tempo. Vou até falar disso daqui, ó. Isso daqui foi um aparelho que eu comprei na Amazon, até é importado, né? Olha o que ele faz aqui, ó. Ele está com tempo, 10 minutos, eu não sei se ele está invertido na tela. 5 minutos, quero focar por 5 minutos. Eu só viro aqui, ó. Quero focar por 60 minutos, virei. Quero focar por 30 minutos, virei também. Talvez esteja invertido para você aí, mas é uma ferramenta que eu estou usando para você ter ideia. Eu estou gravando esse vídeo dia 2 ou 3 de janeiro e eu estou indo para o meu 6º livro do ano. E tô produzindo muito esse ano. Janeiro passou rápido, mas eu produzi muito. Eu comecei um pouco mais tarde em janeiro, porque eu estava viajando. Eu estava em Los Angeles. O meu voo saiu meio-dia, à tarde começaram a pegar fogo em tudo lá. E, cara, isso daqui tá me ajudando muito a manter a atenção sustentada nas coisas. Porque se você não tem... Quando o seu cérebro ele tem uma meta, a partir do momento, coloquei 30 minutos para você fazer uma leitura. Cara... O cérebro, quando você dá uma ordem para ele direciona muito mais.
Então, se você simplesmente pegar o livro e ler, é muito mais fácil você se distrair do que você determinar, 30 minutos de leitura. O cérebro ele até fala, daqui a 30 minutos eu vou poder descansar. É até bom para o cérebro isso. Então, quero muito saber a sua opinião, se eu estou viajando ou se você observou coisas como eu observei. Comenta aqui o que você acha do futuro das inteligências artificiais, o que você vê daqui para os próximos 5 anos nesse futuro da inteligência artificial, e comenta se você tem usado a inteligência artificial também nos seus projetos. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.